só a família de Johnson que se desesperou. Os pais de Jacob Matthews Morgan, de apenas 17 anos, também não concordaram com a sentença de 30 anos dada ao filho depois que ele incendiou o trailer onde morava com a família e executou seu irmão de apenas 14 meses. Jacob Morgan foi condenado e enviado para a prisão por um incêndio em 2015 no condado de York, Pensilvânia, que matou seu irmão mais novo. O adolescente se declarou culpado em 2016, mas nunca admitiu culpa no incêndio no qual Joshua Hill morreu. No tipo de confissão que Morgan aceitou em 2016, chamada de Confissão de Alford, ele não foi obrigado a admitir a culpa, mas aceitou a punição que uma confissão de culpa acarretaria. Sempre houveram preocupações sobre o estado de espírito de Morgan, e os promotores afirmaram que as autoridades tinham vários arquivos sobre Morgan, que datavam de uma década antes do incêndio, nos quais haviam encaminhamentos para tratamento psiquiátrico ambulatorial que resultaram em diagnósticos de transtorno bipolar, transtorno de oposição e desafio e transtorno de personalidade antissocial. Os promotores também disseram no tribunal que tinham registros policiais de várias ligações para as autoridades depois que Morgan supostamente ameaçou e, em alguns casos, atacou familiares. Entretanto, durante anos, os apoiadores de Morgan disseram que ele não deveria ter sido preso e que ele seria totalmente incapaz de cometer qualquer maldade contra seu irmão. All he ever wanted was a brother, and he got to enjoy his brother for 14 months, which was not long enough for any of us to miss the tragedy. Por outro lado, os promotores e autoridades declararam no tribunal que Morgan mentiu para encobrir o crime e sabia que seu irmão morreria no incêndio. Nesse contexto, Morgan foi inicialmente acusado de assassinato e incêndio criminoso em primeiro grau e enfrentou a possibilidade de prisão perpétua. Nos termos do acordo de 2016, ele se declarou culpado de homicídio culposo, incêndio criminoso de terceiro grau e conduta ilegal em relação a uma criança. Ele foi condenado a 10 anos por conduta ilegal e 5 anos por homicídio culposo. A sentença de 15 anos pelo incêndio criminoso acabou suspensa após 5 anos de liberdade condicional. Aparentemente, os 17 anos são uma idade bastante confusa e que afeta muitos adolescentes, porque assim como Jacob, Wrestling Martin também tinha 17 anos quando se confessou culpado do assassinato em primeiro grau na morte de Joseph Emmett Naughty, seu avô de 63 anos, em 8 de agosto de 2016. You get in trouble at school, you go right back. You get detention. You don't get pulled out. You don't get your own apartment at 11 years old. You don't get unbridled attention on the internet. You learn. You're told what's right. You're told what's wrong. I think, unfortunately, Dad was more of a best friend than he was of a father. Naughty foi atingido 31 vezes com uma machadinha, incluindo 15 ferimentos na cabeça, segundo as autoridades. Seu filho, Joseph Ezekiel Naughty, encontrou-o coberto de sangue na cama depois de ouvi-lo gritar. Martin, que também estava coberto de sangue, segurava uma machadinha ensanguentada e se encontrava na cena do crime. Martin não era uma criança normal. Em seus jogos e mundo online, ele recebeu o nome de Raisten Mahier, um personagem anti-herói da saga Dungeons & Dragons, e sob esse nickname contava às pessoas, usando o aplicativo de celular, sobre seus planos de matar seu avô. As autoridades conseguiram recuperar 107 páginas de mensagens de texto que foram restauradas do iPhone de Martin, nas quais ele chamou seu avô de meio inconveniente e afirmou que o queria morto. O promotor de defesa afirmou que Martin teve que se comportar como adulto desde muito cedo e conviveu com pressões do pai e do avô que o levaram até mesmo a uma tentativa de suicídio. O juiz do Tribunal Superior condenou-o à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Em alguns casos, o rancor leva a uma atitude extrema. Em outros, um surto de raiva pode acabar com a vida de várias pessoas em vários sentidos. Based on his short life now,
what is to say he won't do this again? A história de Dylan Schumacher foi uma delas. Coincidência ou não, o adolescente de 17 anos teve um surto desencadeado pelo choro excessivo do bebê de sua namorada e acabou tirando a vida da criança depois de dar vários golpes em sua cabeça e tentar sufocá-lo com um travesseiro. Dylan foi julgado como culpado e recebeu pena máxima. I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. Dylan Schumacher foi condenado a 25 anos de prisão perpétua pela morte de Austin Smith, de 23 meses. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration and his inexperience in babysitting. Imediatamente depois, enquanto a criança já estava sem vida, Schumacher ligou para 911. Sua voz, carregada com uma mistura de medo e ignorância fingida, informou a operadora sobre a criança. Os primeiros socorros chegaram rapidamente, mas era tarde demais para o pequeno Austin. A equipe de emergência percebeu rapidamente que a morte da criança não foi acidental, o que levou Schumacher a ser preso e, à medida que o interrogatório prosseguiu, a fachada do adolescente começou a desmoronar, revelando a sombria verdade por trás da morte da criança. Will show that you admitted that on July 23rd, 2013, in a phone call to your mother from the holding center, you stated, and I got a quote from the court reporter, "I am a 16-year-old blonde. Probably all I have to do is cry in front of the jury, and they're going to feel sorry for me." End quote. Apesar dos apelos, o juiz M. William Bowler citou 13 cartas de testemunhas e familiares e chamou Schumacher de um manipulador e enganador antes de dar a sentença de prisão perpétua. E por falar em não conseguir controlar seus sentimentos, a frustração é uma emoção considerada pela psicologia como uma resposta emocional à oposição. E é muito comum que ela esteja ligada a outros sentimentos, como raiva, decepção e aborrecimento. Esse foi o caso de Philip Crisp, de apenas 14 anos, acusado de estupro e assassinato de Colin Hitzer em outubro de 2013. O jovem admitiu ter abusado e matado Colin Hitzer, de 24 anos, e foi condenado a 40 anos de prisão. Os promotores do caso disseram que o estudante usou um cortador de caixa para esfaquear a jovem professora, antes de usar uma lixeira para levar seu corpo para a floresta. Os advogados de defesa do adolescente alegaram que ele estava no meio de um surto psicótico quando esfaqueou a professora 16 vezes no pescoço no banheiro das mulheres. Sua pena foi definida após um longo julgamento e, como podemos ver, ele foi sentenciado pelo crime brutal e não pela idade, tendo sido... The jury, having returned a verdict of guilty of murder in the first degree on deliberate premeditation and extreme atrocity and cruelty, you will hearken to the sentence the court has awarded against you. The court, having duly considered your offenses, it is hereby ordered that you be committed to the Department of Youth Services until the age of 21, and furthermore committed to the Massachusetts Correctional Institution at Cedar Junction for the period of not less than 25 years and not more than life. Voltando à saga dos jovens de 17 anos, mas desta vez lidando com uma mente verdadeiramente deturpada, o caso de Gavon Ramsey deixou marcas profundas na história dos assassinatos mais cruéis. Gavon Ramsey's family says abuse as a child and use of Zoloft as a teenager contributed to those heinous acts back in April. Em 2018, Gavon Ramsey invadiu a casa de Margaret Douglas, uma senhora de 98 anos, em Wadsworth, e a estrangulou até a morte. Mas a mente de um frio e cruel assassino é capaz de coisas inacreditáveis. Antes de matar Margaret, Gavon fez um vídeo dela dormindo, e depois de assassinar, a despiu e agrediu sexualmente seu cadáver por mais de 2 horas. Além disso, ele a colocou em posições sexuais para fotos e vídeos. He broke into her house, watched her sleeping, and took videos of her sleeping. He then held her against her will, hit her, and strangled her. And I believe that he planned to kill numerous people and used my aunt as a warm-up, so to speak, for those other killings. Finalmente, Ramsey empurrou o cadáver de Margaret em um armário e a escondeu embaixo de um aspirador de pó e roupas. I'm so sorry for what I did. I constantly live in regret and shame because of it. A defesa de Gavon alegou que o jovem teria passado por toda a adolescência sob o uso de Zoloft, um antidepressivo, como tratamento psiquiátrico por ter sido abusado quando criança. Sob essa constatação, a mãe dele afirmou em depoimento que... You can't make me believe
that my decision wasn't the ultimate cause of all of this. To simply say I'm sorry to a victim's family, that's not enough. You can't undo their heartache. Um caderno de memórias encontrado pelas autoridades entre os pertences de Gavin permitiu um vislumbre de sua mente sombria. Nele continham biografias de serial killers, fantasias de estuprar, estrangular e assassinar e planos para matar pessoas que ele conhecia. Em seu julgamento, mesmo sem demonstrar emoções, Ramsey pediu desculpas pelo que fez e, como não podia deixar de ser, ele foi condenado à prisão perpétua. Enquanto alguns demonstram nenhuma expressão, outros gritam sua verdadeira natureza. God! 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 Ao contrário do que as autoridades esperavam, não foi tão simples conseguir tirar de Damon as informações que precisavam, já que em sua primeira aparição no tribunal ele gritava desesperadamente pedindo socorro a Deus. Tonight, the 19-year-old accused of murdering his teenage roommates is locked up in jail and a judge is not letting him out. Damon Kemp atirou e matou Trey Ingram e Jordan Payden, ambos de 19 anos, em 7 de dezembro de 2018, no Jade Park Apartment Homes em Jimmy Ann Drive. Press conference now in reference to the incident last night. I'm sure you're all aware of. We were investigating a double homicide right now that occurred last night around 8 o'clock. De acordo com notícias de jornais locais, a polícia constatou que Damon atirou 4 vezes em Trey e 6 vezes em Jordan. Os corpos foram encontrados perto da porta do apartamento. Em uma entrevista por telefone ao The Dayton Beat News Journal, Damon afirmou: "Eu estava drogado, não vou mentir. Tudo o que consigo lembrar é de fumar maconha. Não sei se tinha alguma coisa misturada na erva ou algo parecido." A polícia prendeu Damon enquanto respondia a um chamado por invasão de domicílio. O incidente ocorreu em outro apartamento onde Damon, armado com uma pistola, ameaçou matar o morador, que conseguiu empurrá-lo para fora e trancar a porta. De acordo com testemunhas, Damon correu em direção a um policial apesar de ter uma arma apontada em sua direção e com ordens de parar. Os policiais ainda disseram que Damon gritava alguma coisa sobre a África, sobre ser negro, que o policial era branco e alguma coisa sobre Atlanta. Os policiais também disseram que Damon estava encharcado e encontraram uma Glock calibre .40 perto de um lago. Damon foi primeiramente detido sem fiança e acusado de 2 homicídios de segundo grau não premeditado e sentenciado a 3 prisões perpétuas. Ele também foi acusado de roubo com agressão armada em um incidente separado no mesmo complexo de apartamentos.